Todo sábado, irmãos, todo sábado, a gente está com esse projeto. Agora, a gente vai comprar. Olha lá, o professor de violino, tem aula de violino. Irmãos, é tudo de graça, tá? Tem nada pago aí, não. É tudo de graça. É tudo de graça. A gente comprou os violinos, comprou o violão. Estamos dando assistência aos missionários. E agora surgiu a necessidade de eu comprar uma bateria. Vou ver essa semana que tem meninos que querem tocar bateria. E nós vamos comprar bateria. A mesma coisa eu vou fazer na África. A mesma coisa nós iremos fazer na África. Nós vamos deixar uma escola de música lá para as crianças e vamos manter essa escola de música lá em Luanda e vamos ajudar 100 crianças. Lá nós vamos adotar 100 crianças, só que eu vou lá primeiro para conhecer pessoalmente o trabalho. E aí, irmãos, eu quero te convidar a fazer parte de tudo isso. Você está sendo desafiado a fazer parte de tudo isso. Pastor, como é que eu faço parte de tudo isso? Orando e contribuindo. Orando e contribuindo, irmãos. Orando e contribuindo. Então, assim, é maravilhoso, olha aí, ó, as crianças aprendendo a tocar. E a gente comprou 5 violão e 5 violino. E elas aprendendo aí a fazer o artesanato. Irmão, você sabe que essas crianças não vão esquecer nunca disso, né? As crianças não vão esquecer nunca, mas não vão esquecer nunca mesmo do que está sendo feito por elas. Eu gosto, quando eu chego aí nesse lugar, aí, irmãos, até a igreja aí, vocês sabem que foi nós que construímos, né? Essa igreja aí foi nós que construímos. A reforma, o piso, as cadeiras de plástico, o som, o violão, foi tudo comprado pelo Projeto Arrependas. Os ventiladores desse lugar, foi todos comprados pelo Projeto Arrependas. Agora nós estamos dando destino a essas crianças e eu vou montar lá uma cozinha industrial, e aí já tem irmãs que vão ensinar as crianças a fazer bolo e fazer comida. Bolo e comida. Então, a gente vai pegar o sábado o dia inteiro, e aí vai ter atividade o dia inteiro nesse local aí. Irmãos, é lugar de droga, de prostituição, de muita coisa ruim. É aonde o pastor Carlos está lá evangelizando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nas palafitas, né? Nas palafitas. E é tremendo, irmãos. É tremendo, de tremendo mesmo. Eu até me emociono porque toda glória é para Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Porque é vida sendo tocada pelo amor de Deus. Eu acho que esse é o papel de ser igreja. Esse é o papel de você ser igreja. De você ser igreja, né? É você fazer esse trabalho, é você semear no reino, é você estender a mão ao próximo, é você dar direção às pessoas. E é esse local aqui, irmãos, ó, aonde que tem essa igreja, é bem aqui nesse local. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui, o pastor Aminadeb, ó. Estamos evangelizando. Aqui é a famosa... Como é que é o nome daqui? É palafita? As palafitas do Beco 30. É as palafitas do Beco 30, onde a gente tem a congregação. Estamos convidando os irmãos aí para vir para o culto. Tem muita gente que mora aqui, né, pastor? Tem. Aí quando o rio enche mesmo, chega água aqui. Aqui é onde a gente está, fica tudo cheio de água. Ó. Olha só como é que é. E nós estamos evangelizando aí, convidando o povo para ir para a igreja.
E aqui nós estamos debaixo das casas. Ó. Olha só como é que funciona aqui. Ó. Vocês veem como é que é. E é assim que a obra de Deus é feita aqui no Amazonas. Ó. A missionária Raquel está lá em cima, nas ruas, fica eu e o pastor aqui, convidando o povo. Pastor, meus irmãos, estamos aqui. O pastor as pessoas para a igreja. Isso é obra de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Irmão, faça parte dessa obra. Coloca essa obra no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Como é que você pode ajudar? Orando, contribuindo e indo conosco. Indo conosco. Eu vou abrir convite, eu vou lá no mês de julho e eu queria que um grupo de pessoas que estão aqui nos seguindo fosse até lá conhecer o trabalho de perto. Porque uma coisa é você ver por imagem, outra coisa é você ir lá e ver o negócio de perto. E você que tem chama missionária e quiser ir conosco, né? Conhecer, vá lá conhecer o trabalho, vai que você fique por lá já ganhando alma para Jesus, para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero ler um texto com vocês, Apocalipse 11. Apocalipse 11. Apocalipse 11. Apocalipse 11. A gente está falando sobre a questão da volta de Jesus. Eu expliquei essa semana com vocês que, primeiro, o mundo não haverá avivamento antes do arrebatamento. Já é o primeiro, né? Não haverá avivamento mundial antes do arrebatamento. Segundo, nós começamos a explicar na quinta-feira, que o mundo não precisa ser evangelizado para Jesus voltar, né? Parece até polêmico falar isso, mas muita gente acredita que Jesus só vai voltar quando o último estado, a última pessoa do mundo ser evangelizado. Deus abençoe a irmã Fabiana Basso. E aí as pessoas ficam com isso na mente. As pessoas ficam com isso na mente. E elas dizem, não, Jesus não vai voltar porque primeiro haverá um avivamento mundial. E como eu expliquei, irmãos, se fosse para termos um avivamento mundial, se fôssemos para ter um avivamento mundial, esse avivamento seria na pandemia. Na pandemia. Por quê? Porque as igrejas no mundo todo fechou, as pessoas foram proibidas de sair na rua, foram obrigadas a colocar máscara, obrigadas a se distanciar de todo mundo. As pessoas entraram numa vibe de pânico e de medo. E em vez de o povo orar e ganhar alma para Jesus, todo mundo ficou em casa ganhando peso. As pessoas foram proibidas de cear, de cultuar, de evangelizar, de pregar, de cantar. E como o povo se acostumou com as quatro paredes, já que eu não posso ir para dentro do templo, eu vou ficar dentro da minha casa, porque é assim que eu aprendi, que igreja é dentro de quatro paredes. E aí eu pergunto, se nós não tivermos um avivamento dentro de um lockdown mundial, que avivamento o povo está aguardando que aconteça? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Outra questão, irmão, sobre a evangelização mundial, né? Eu expliquei aqui que o evangelho do reino de Mateus 24, 14, será pregado no reino milenial. No reino milenial. Então, olha só, no reino milenial, todos os povos, línguas, tribos e nações receberão o reino. E aí nós chegaremos ao fim. Chegaremos ao fim. E o fim é trono branco.
Então, quando você lê Mateus 24:14, que diz: "E este evangelho do reino será pregado em testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o fim", você precisa perguntar para o texto. O que você precisa perguntar para o texto? Se o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é o fim. E aí você vai entender que o arrebatamento é uma fase profética, mas que o fim é após o milênio. Após o milênio. Então, o fim é após o governo messiânico sobre a terra, o reino visível, né? Hoje o reino de Deus, ele é invisível, ele está dentro de nós, mas o reino messiânico se tornará visível no reino milenial, quando todo olho vai ver Jesus vindo no Monte das Oliveiras para destruir o império humano, o governo humano, para lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, para amarrar o diabo por 1000 anos, para não enganar as nações. E então, durante 1000 anos, 1000 anos, nós teremos o reino de Cristo sobre a terra e chegamos ao fim. E aí muita gente, né, que nem a irmã, por exemplo, que fala para a filha dela que não haverá avivamento, não acredita, mas não tem embasamento bíblico nenhum. Você não tem embasamento bíblico para falar de um derramamento do espírito de amplitude como esse povo prega. A gente precisa entender, irmãos, que o mesmo espírito que inaugurou a igreja em Atos 2 é o mesmo espírito que permanece sobre a igreja. E aí a gente precisa entender que existe uma igreja dentro da igreja. Pastor, o que é existe uma igreja dentro da igreja? Existe uma igreja morna, existe uma igreja de veste suja e existe uma igreja que não tem azeite na lamparina. Mas existe uma igreja, que é a igreja do arrebatamento, a igreja Maranata. É a igreja que não se dobra. É a igreja que não se vende. É a igreja que não para. É a igreja que olha para Cristo e permanece, que não importa o escândalo, não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada separa essa igreja do amor de Cristo. Nada. Nada separa esta igreja do amor de Cristo. Ela permanece marchando. A igreja do arrebatamento, meu irmão, ela não vai ficar pronta. A igreja do arrebatamento, ela já está pronta. E se você não faz parte dessa igreja que vai ser arrebatada, se você diz o seu coração, meu Deus, eu não estou pronto para o arrebatamento, eu vou dizer para você, a porta da graça ainda está aberta. Se arrependa. Se humilha. Coloca a boca no pó que ainda dá tempo. Irmãos, nós não entraremos em juízo, nós seremos arrebatados. E eu pedi para você abrir Apocalipse 11, irmãos, versículo 3 em diante. 3 em diante. Apocalipse 11, 3 em diante. Três em diante. Diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretender causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém causar-lhe dano, certamente deve. Elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes que quiserem.
Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplavam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitiam que esses cadáveres sejam sepultados. Agora, olha o nível de iniquidade e pecado na terra. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas. Enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz dizendo: subi para cá, e subiram no céu numa nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobre modo aterrorizadas e davam glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. Irmãos, 2 questões sobre as testemunhas. O livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 11, diz assim: 11 e 12, né? De Zacarias. 11 e 12 de Zacarias diz assim: e eu respondi perguntando: que são essas 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do castiçal? E também lhe perguntei: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão do lado dos 2 tubos de ouro que deram azeite dourado? Zacarias, irmãos, também profetizou sobre as testemunhas que pregarão na grande tribulação. Então vamos lá, só para você entender. Primeiro, as testemunhas, como os 144.000 que eu vou falar essa semana, elas surgem após o arrebatamento da igreja. E aí entra uma grande questão. Irmãos, a igreja de Cristo não precisa de ajuda para pregar o evangelho. Isso aqui que eu vou dizer para você é forte, e essa revelação desceu do céu agora. E eu vou repetir, a igreja de Cristo não precisa de auxílio de anjos ou de seres celestiais para pregar o evangelho. E aí você diz assim: pastor, me dá uma base bíblica. Os anjos quiseram pregar o evangelho e Deus não permitiu os anjos pregar o evangelho. Deus não permitiu os anjos pregar o evangelho. E por que Deus não permitiu os anjos pregar? Porque esse privilégio, esse ministério, Deus deu aos salvos, ao corpo de Cristo, para eu e você pregarmos o evangelho. Então, veja bem, as 2 testemunhas, é capítulo 4, versículo 11 e 12, irmão Mirzo. As 2 testemunhas, elas surgem logo após o arrebatamento da igreja. Logo após o arrebatamento da igreja. As 2 testemunhas surgem logo após o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a igreja não estará mais pregando na terra. A igreja foi arrebatada. Outra questão. Existem 2 visões de interpretação. Uma delas eu descarto, que serão 2 homens que surgirão na terra. Até se tem o africano lá que se intitula,
que tem o espírito de Moisés e de Elias, e tem um youtuber aí dizendo que tem o espírito de José, de Elias e de Moisés. Meu Deus. Tudo heresia. Primeiro que a Bíblia diz que as testemunhas são duas testemunhas e não uma pessoa com o espírito de Moisés e Elias. Já começa por aí. Então não são uma pessoa com o espírito de Moisés e Elias sobre si, são duas pessoas. E veja que tudo que você lê aqui em Apocalipse 11 está no plural. Está no plural. Testemunhas. Segundo, irmãos, olha só. Segundo, as duas testemunhas não são homens que surgirão da terra. As duas testemunhas vão se manifestar na terra para profetizar por 1260 dias, durante o período de tribulação. Aí eu pergunto para vocês, se nós já estamos na tribulação, cadê as testemunhas? Eu pergunto para vocês. Se nós já estamos na tribulação, cadê as testemunhas? Cadê as testemunhas? Cadê as testemunhas? Se nós já estamos na tribulação, cadê as testemunhas? Por quê? Porque as testemunhas vão profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio, que é o período da tribulação. Isso aqui não é na grande tribulação. Elas pregarão no período da tribulação. E cadê as testemunhas pregando? Terceiro, então, primeiro, a igreja não precisa de ajuda celestial, de descer anjos e seres celestiais para pregar o evangelho. Então, as testemunhas surgem após o arrebatamento, porque elas pregarão arrependimento sobre a terra. Segundo, se nós estamos na tribulação, segundo o que eu falei, né? Não são duas pessoas na terra. Essas duas testemunhas vêm do céu e elas pregarão por 1260 dias, 3 anos e meio. O período da tribulação será o período das testemunhas. E aí eu pergunto para vocês, se ele surge, olha só, no período da tribulação, se nós estamos na tribulação, cadê as duas testemunhas? Terceiro, irmãos, para você entender. As duas testemunhas, eu vou dizer a minha interpretação teológica, se você quiser acreditar em mim, isso aqui não é para debate. Eu não quero debater e nem questionar se você acredita que é Enoque e Elias. Mas as duas testemunhas é Moisés e Elias. Não é Enoque e Elias. E por que não é Enoque e Elias? Porque Enoque não produziu sinais. Enoque foi pregador de juízo sobre a terra. Mas Enoque não manifestou juízo sobre a terra. Agora, irmãos, por que eu acredito que é Moisés e Elias? Está aqui, ó, versículos 5 e 6. Elias está aqui no verso 5, ó. Se alguém pretender causar-lhe dano, sai fogo da boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente vai morrer. Quem foi o profeta do fogo? Elias. Segundo, irmãos, verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Quem é que fechou o céu quando profetizou? Elias. Agora, olha só Moisés aqui. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem é que converteu água em sangue? Moisés.
bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Quem trouxe pragas sobre a terra? Moisés. Tantas vezes quando quiserem. Então, Moisés e Elias, um vai fazer fechar o sol e matar as pessoas com fogo, e o outro vai transformar a água em sangue e pragas sobre a terra. É simples dessa forma. É nessa simplicidade que você tem que entender. É nessa simplicidade que você tem que entender o Apocalipse. Eu posso complicar isso daqui de uma forma que você nem imagina, meu irmão. Mas é nessa simplicidade, como está aqui no texto. Elias fechou o céu e fez descer fogo. Moisés transformou a água em sangue e trouxe pragas. Pastor, mas me dá um embasamento bíblico. O embasamento bíblico é Mateus 17. A transfiguração é o embasamento bíblico. Por quê, irmãos? Porque 17:3, só por causa do tempo. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias desceram para falar com Jesus. E Pedro reconheceu Moisés e Elias. Olha que coisa tremenda. A Bíblia é tremenda, né? Qual o período de pregação das duas testemunhas? 1260 dias. Então veja que o Apocalipse vai dizer que elas têm um tempo. E só depois que elas concluírem o propósito, a besta vai ter autoridade para matá-las. Então veja que a Bíblia é muito clara, irmãos, no versículo de número 7. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, vencerá e matará elas. Então, veja bem, irmãos. Olha o que eu vou falar para vocês. Mas o corpo de Moisés não está na terra. Isso mesmo, irmão Malu. Nem o de Elias. Olha só o que eu vou falar para vocês. Olha o que eu vou falar com vocês. Elas têm um tempo. E qual é o tempo de pregação das testemunhas? Qual é o tempo? 1260 dias. E isso dá metade da grande tribulação. Quando? É por isso que eu digo, os tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser tirada na metade da tribulação. E aí, por que eu digo que a igreja não vai ser tirada na metade da tribulação? Por causa do acontecimento da morte e ressurreição e arrebatamento das testemunhas. As testemunhas, elas morreram, vão ressuscitar e vão ser arrebatadas. E o efeito do arrebatamento das testemunhas vai causar pânico na terra, temor na terra. Por quê? Porque as pessoas vão lembrar do desaparecimento de milhões de pessoas 1260 dias antes das testemunhas voltarem para o céu. Testemunhas voltarem para o céu. Eu vou ter que abrir um parênteses aqui, irmão, só vou falar, não é discussão. O pessoal diz que é Enoque e Elias, porque Enoque não morreu e Elias não morreu e o corpo deles não está na terra. Mas, porque ninguém vai ressuscitar duas vezes, é mentira. Eu já expliquei isso aqui, ó. Lázaro morreu, o Lázaro, amigo de Jesus, morreu ou não morreu? Morreu. Lázaro ressuscitou, ressuscitou. Lázaro morreu de novo? Morreu. Lázaro será ressuscitado? Quando Jesus voltar, Lázaro vai ser ressuscitado. Então, veja bem, o filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou, morreu de novo e ressuscitou. E vai ressuscitar quando Jesus vai voltar. Já começa por aí.
Já começa por aí. Outra coisa, irmãos. O corpo de Moisés não está na terra, está lá em Judas, versículo 9. Miguel desceu e pegou o corpo de Moisés. Então, o corpo de Moisés não está na terra. O corpo de Moisés já é um corpo glorificado, ele não vai ressuscitar. Ele já ressuscitou. E ele vai ressuscitar novamente quando ele morrer na metade da tribulação. Olha que coisa tremenda. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Se a igreja vai ser arrebatada na tribulação, será na metade dela, segundo o que eles propagam. Na metade da tribulação, olha só, na metade da tribulação, não é no final, é na metade, as testemunhas vão ser mortas pelo anticristo. Elas ficarão 3 dias e meio, todos os olhos da terra. Veja que a Bíblia está dizendo, verso 8, o seu cadáver ficará estirado da praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. E olha só como o anticristo vai profanar Jerusalém. Jerusalém vai ser conhecida mundialmente como Sodoma e Egito. Já é hoje, né? Porque se você não sabe, Israel foi um dos primeiros países a liberar o casamento, a liberar um monte de coisa dessa agenda diabólica. Já é um espírito do anticristo já instalado, o homem do pecado. É o único país democrático do Oriente Médio, segundo o que falam por aí. Agora, presta atenção, a profanação vai ser tão grande que Jerusalém será conhecida como Sodoma e Egito. Você vê o número de perversidade, malignidade e pecado que haverá em Israel quando as testemunhas estiverem. O efeito, irmãos. A Bíblia diz, verso 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitiram que esses cadáveres sejam sepultados. Então veja que haverá uma pregação através da morte das testemunhas. Qual é a pregação? Todos os olhos do mundo verão o corpo delas estirada em Jerusalém. E olha o que é o nível de pecado, porque o povo odeia ouvir verdade. Agora imagine sem o Espírito Santo aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles e realizaram festa, enviaram presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Meu Deus do céu. Irmãos, olha o nível de iniquidade. O povo vai se presentear de alegria pela morte das testemunhas. O povo vai festejar a morte das testemunhas. Mas no momento em que eles estiverem festejando, o que vai acontecer? Mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles ergueram sobre os pés, e aqueles que viram sobreveio grande medo. Eles ressuscitam. E após eles ressuscitar, eles serão arrebatados. Na metade da tribulação. Então vai ter 2 arrebatamentos na tribulação, meu irmão. Eu pergunto para os tribulacionistas. Eu pergunto para os tribulacionistas isso. Eu pergunto para os tribulacionistas. Vai haver 2 arrebatamentos na tribulação, o arrebatamento da igreja e o arrebatamento das testemunhas. Isso aqui é um arrebatamento. Olha o que diz o verso 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram.
Eles foram levados ao céu, eles desaparecem nos olhos de todos. Haverá 2 arrebatamentos na metade da tribulação. Olha como a Bíblia dá base para o arrebatamento pré-tribulacionista. E é bem claro, irmãos, se a igreja tem a missão de pregar o evangelho a todo mundo, como muita gente pensa, por que nós teremos 144 mil por um período de tempo, 2 testemunhas por 1.260 dias e anjos, que eu vou falar na próxima live para vocês? Não bate. Porque a igreja, eu vou repetir, a igreja não precisa de anjos e de seres celestiais para pregar o evangelho. E os anjos quiseram pregar e o Senhor não permitiu. O Senhor não permitiu. Então haverá 2 arrebatados. Por quê? Porque daí eu pergunto, quando as pessoas veem que eles desaparecem, olha o que vai acontecer no verso 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz do céu dizendo, subir para aqui e tal. E elas desaparecem. Naquela hora houve um grande terremoto, a 10ª parte da cidade. Ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Agora, olha o que aconteceu, irmãos. As pessoas vão lembrar do arrebatamento aqui, ó. Ao passo que as outras pessoas ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Por que as pessoas ficaram aterrorizadas? Por que as pessoas ficaram aterrorizadas? Porque elas lembraram que milhões de pessoas desapareceram da mesma forma que elas verão as 2 testemunhas desaparecer. As pessoas do mundo todo verão, e isso será uma pregação que lembrará o mundo todo do rapto da igreja, do desaparecimento de milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. O Senhor, através da morte e ressurreição das testemunhas, lembrará o mundo todo que um povo desapareceu da terra, que era fiel a ele. Veja que no verso de número 10 eles festejaram. No verso de número 13, olha o que diz o verso número 13. Depois que elas ficaram aterrorizadas, elas deram glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu não quero ficar aqui, meu irmão, para ver as 2 testemunhas pregar, os 144 mil pregar e anjos pregar. Não quero ficar aqui. Eu quero ouvir o soar da trombeta. Eu quero ver Jesus face a face. Nós seremos arrebatados. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. 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 Estou sentindo a presença dele, porque é a revelação da palavra. É a revelação. É tão simples você entender o Apocalipse. Agora o povo quer complicar para assombrar o povo, para assustar o povo, para se preparar para ficar aqui com as 2 testemunhas e os 144 mil. Meu irmão, se nós vou repetir, se nós já tivéssemos na tribulação, cadê as 2 testemunhas, os 144 mil? Cadê? Cadê?
não tem 144 mil, nem 2 testemunhas propagando, porque a igreja está aqui. Eles vão se manifestar após a igreja se retirar. E a morte e ressurreição da testemunha, que vai deixar o mundo aterrorizado, vai lembrar a população mundial do rapto da igreja. E se a igreja for tirada na metade da tribulação, a igreja vai ser arrebatada junto com as testemunhas. Nós teremos isso. Então, para que Deus vai querer que o mundo todo veja as testemunhas ressuscitar e ser arrebatado? Irmãos, o sentido do Apocalipse ele é simples. O Senhor quer que todos vejam as testemunhas ressuscitando e sendo arrebatadas, para que a terra lembre do desaparecimento dos salvos. Aleluia! Glória a Jesus! É uma pregação. A ascensão, o arrebatamento das 2 testemunhas é uma pregação para o povo lembrar que um povo desapareceu da terra. Aleluia! Glória a Jesus! Irmãos, nós seremos arrebatados. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, porque é uma boa palavra. Eu me alegrei pregando para você essa palavra. Eu me alegrei pregando para vocês essa palavra. Estou sentindo a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Nós estamos em campanha de oração, irmãos. Eu e a missionária Raquel. Já aliviou, estava debaixo de uma pressão gigantesca. E graças a Deus, né, nós estamos aí há uma semana já orando e intercedendo. E eu estou sentindo a presença, eu estou me sentindo mais leve. A oração é um remédio, né, irmão? A oração é uma bênção. Amém? Eu quero orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui para Jesus. Eu vou esperar 2 minutos apenas. Se você quer aceitar a Jesus, se você quer reconciliar com Jesus, diga eu quero. Se você quer fazer parte desta igreja, se você quer fazer parte desta igreja, parte desse povo que vai morar no céu, diga eu quero. E nós vamos orar por você agora. Interceder por você agora. Glória a Deus. É só você dizer eu quero. A igreja não vai passar, a igreja será arrebatada antes. É isso que eu estou pregando aqui hoje. Tem muita gente que é difícil, né, irmãos, entender. Eu não estou criticando, irmão, eu estou dizendo que é difícil. Tem gente que tem muita dificuldade de entender. Poucas. Olha só, irmão Renato Garcia. Só pelo irmão Renato Garcia já valeu a pena essa live. Só pelo irmão Renato Garcia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E Yuri Rocha está dizendo eu quero. Aleluia, diga eu quero. Marcos está dizendo eu quero. Diga eu quero. Eu vou esperar mais 1 minuto e vou estar orando pela sua alma, pela sua vida. É por isso que nós estamos aqui todos os dias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga eu quero e nós vamos orar por você agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A tua alma é preciosa demais. A tua alma é preciosa demais. Tua vida custou preço de sangue. Aleluia. Deixa eu orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar essas almas diante da tua presença. Quero colocar o teu povo diante de ti, Senhor.
perdoa os pecados, escreve seus nomes no livro da vida. E, Senhor, que todas as cadeias e prisões espirituais venham a cair por terra. Manifesta o teu poder sobre o teu povo, Pai. Manifesta a tua graça sobre os teus filhos, Senhor. Manifesta os teus sinais. Ó Deus, que o teu povo venha entender e compreender junto com essas almas que é tempo de despertamento. É tempo de enchermos a nossa lamparina de azeite. É tempo de propagarmos o teu reino. É tempo de nos envolvermos com teus mistérios. É tempo de descer, Senhor. É tempo de nos humilhar. É tempo de clamar. Desperta o teu povo. Desperta essas almas, Senhor, para se chegar mais perto de ti. Em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada debaixo da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente atrasado chegando aí na live agora. Irmãos, eu quero agradecer a audiência de todos. E quero pedir para vocês, não deixem de abençoar essa obra, esse canal. Vamos permanecer juntos, em nome de Jesus. Olha como foi leve a live hoje, sem falar o nome de ninguém, sem tocar. Amém. E assim vai continuar até o arrebatamento, em nome de Jesus. Irmãos, não é tempo de vivermos o Evangelho. E o Evangelho nos ensina a orar pelos nossos perseguidores, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E é isso que eu estou fazendo, orando pela vida de vocês e orando pela vida dos perseguidores também. Amém? E amar quem nos ama é fácil, amar inimigo é difícil. Mas foi isso que Jesus ensinou. E se eu não viver isso, nem minha oferta Jesus recebe, meu irmão. A Bíblia diz, se eu tenho algo contra o meu irmão e lanço uma oferta no altar, primeiro eu tenho que me reconciliar com o meu irmão para depois a minha oferta ser recebida no céu. Então, irmãos, vamos viver esse evangelho. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Terça-feira à noite nós estaremos ao vivo aqui novamente para mais uma live. Irmãos, abrace o Projeto Arrependa-se. Abrace o Projeto Arrependa-se, irmãos. Nós precisamos da sua ajuda esse mês. Abrace. Nós temos os programas de rádio, nós temos os missionários, nós temos os colaboradores, as pessoas que são ajudadas. Nós temos o Projeto África e a Casa do Missionário. E nós vamos concluir esses projetos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa e até terça-feira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome